Aqui. Bom dia, é com vocês que eu inicio o meu dia, cuidando da saúde da mente, pedalando na sala. Que legal, me inteirando do que acontece no mundo. Muito bom. Né? Ela não transformou a bike ergométrica em varal, né? Normalmente as pessoas transformam em varal a bike ergométrica. Nossa, é verdade. Ela está usando... Era assim. Olha lá, viu? Sempre tem uma historinha. E lá no Insta, hora1.globo, segue a gente lá, tem uma provocação. Thaís Luquezzi falou que vai esquentar muito em boa parte do Brasil. E olha só, o calor já está pegando por aí ou ainda tá frio? Aqui em Jaboatão dos Guararapes o calor já é muito, hein? Tá muito quente, a Nadir falou. E vai continuar. BH com calorão, mas choveu à noite, saudades do frio. Hoje ainda não esquenta muito, mas a partir de amanhã volta a esquentar em BH também. Obrigado, Tatiane. Olha a Daniela. Saudades do frio. Saudades de Curitiba, como a Daniela, que lá sim está frio. Boa, Daniela. Mas até o fim de semana vai fazer 30 graus, hein, Olha Curitiba. Lá, São Paulo, 34 no fim de semana. A Ana. Aqui no Rio, Zona Oeste, está muito frio. Carioca aqui não aguenta isso, não. Bom dia, amigos. Eu tô com você, Ana, mas vai esquentar, viu? Hoje ainda esfria por causa da chuva. Ô, Ana, numa boa, aí, quando tá 22, vocês já estão tirando o casaco, que eu sei. 22 você já coloca, 24, tira do armário. Né, Choia? Já tá frio, por favor. Thaís, não. A Thaís é uma carioca que nasceu em Guarulhos. Em Guarulhos, aqui em São Paulo. Gente, hora 1 terminando, tocou a música. Vidoto e Thaís, obrigado pelo papo sempre divertido e pelas informações importantes. É um prazer sempre estar com vocês também. Prazerzaço, acordar com o Brasil inteiro. Gente. É muito bom, gente. Se bater saudade, você já sabe. Continuamos lá no Insta, hora1.globo, segue a gente por lá, ou no Globoplay. Leva a programação da Globo ao vivo de graça com você. Olha essa imagem, que linda. São Paulo, isso, gente? Eu só sei que é a Lua. Lua. Tem eclipse parcial hoje à noite. Com fé e café, você vai ter energia para encarar sua correria e assistir ao eclipse também. Um beijo, tchau. Até amanhã. Bom. TV Centro-América, você sempre à frente. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Reforma Agora Beira Rio. Tudo para a sua obra com o melhor negócio. Descontos para PJ de até 25% e taxa zero. 30 anos Domani Veículos. Olá, muito bom dia para você, bom dia Mato Grosso, que bom ter o carinho da sua companhia. Você que estava acompanhando as notícias do Brasil e do mundo com o Hora 1, a partir de agora até 7h30 da manhã, o Bom Dia Mato Grosso te faz companhia. Eu te lembro que o 659-9951-1235 está liberado para sua interatividade, para sua opinião, para sua mensagem e para o seu amanhecer também. Vamos agora aos destaques dessa quinta-feira. A Polícia Militar de Comodoro apreendeu ontem quase 1 tonelada de explosivos que seriam utilizados em um garimpo ilegal no estado de Roraima. Essa pode ser a maior apreensão desse tipo de material da história de Mato Grosso. E a Polícia Civil prende o último suspeito de envolvimento no sequestro, tortura e morte de uma adolescente de 14 anos aqui no estado. Cris Molossi está chegando com esse destaque. Bom dia, Cris. Olá, Tiago. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Com essa ação, agora 4 pessoas estão presas, suspeitas de sequestrar e também de matar essa adolescente de 14 anos. Esse rapaz, o último suspeito preso, foi preso em uma ação no centro de Nova Canaã do Norte. Com ele, também foram apreendidos entorpecentes. E esse trabalho só foi possível após uma troca de informações das equipes que investigam esse caso. Mas sobre tudo isso, daqui a pouquinho eu volto para contar mais detalhes. Obrigado por enquanto, Cris. Essas imagens dão até uma angústia, né? Daqui a pouco as atualizações a respeito desse caso. E mais, você vai ver que a operação da Polícia Civil mira facção em Primavera do Leste e cumpriu mandados contra criminosos que planejavam ataques a agentes de segurança pública. Daqui a pouco as informações. Tem o recado também do INSS, que começou a pagar o segundo lote do seguro-desemprego para mais de 21 mil pescadores artesanais. Leandro Agostini está com esse destaque, chegando agora ao vivo. Bom dia, Leandro. Boa quinta.
Bom dia, Thiago. Boa quinta para você, para todo mundo. É o seguro que é pago ao pescador artesanal, né, durante o período em que a pesca fica proibida também para preservar as espécies. Como você disse, são mais de 100 milhões de reais destinados a 21.362 pescadores e o pagamento é para quem já teve o direito ao benefício reconhecido pelo INSS. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse assunto, Thiago. Combinado, Leandro. Até já. Estudantes com contratos do FIES atrasados ou em dia têm prazo agora para solicitar a renegociação de dívidas pelo Desenrola. Júlia Carvalho está chegando com esse assunto para adiantar um pouquinho das informações para a gente. Bom dia, Júlia. Oi, Thiago, muito bom dia para você, para quem está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. O prazo para aderir ao Desenrola FIES é 16 de setembro, ou seja, daqui a alguns dias esse prazo já acaba, então é preciso ficar atento. Como que é feita essa renegociação? Ela é feita diretamente com o banco que é responsável pelo contrato e o atendimento está disponível nos canais digitais do Banco do Brasil ou então da Caixa. Eu lembro que o FIES é aquele financiamento de cursos superiores em instituições privadas e agora quem fez o FIES até 2017 tem essa oportunidade de renegociação com o banco responsável. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Muito obrigado por enquanto, Júlia. Tem recado para você, motorista, você, meu amigo caminhoneiro, minha amiga caminhoneira, vai passar pela região da 163, Médio Norte, nortão do estado. Motoristas que passam por essa região devem ficar atentos, porque interdições diárias começam hoje no trevo de Vera para a construção de um viaduto próximo à cidade. Então é preciso ficar atento e a gente traz todas as informações ainda hoje. E o documentário produzido em Mato Grosso, que conta a história de um cineasta chavante, é premiado com 2 quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. A gente adiantou essas informações e hoje tem a reportagem para você conferir e as imagens dos bastidores. Olha só como tudo isso foi gravado. Ainda hoje você confere aqui no Bom Dia Mato Grosso. 6h04, mudando para 6h05 da manhã. Lohane Costa também está chegando para trazer informações importantes para a gente. Bom dia, Lohane. Muito bom dia, Thiago. Bom dia para você que está aí do outro lado, nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira. Que seja um dia lindo para você e para todos nós. Bom, na previsão do tempo tem detalhes para te contar como deve ficar esse cenário pelo estado. Já adianto que temos sim previsão de temperaturas bastante elevadas no oeste e no nordeste do estado, com umidade do ar bem abaixo do indicado para a nossa saúde. Inclusive Cuiabá também deve registrar temperaturas bem próximas dos 40 graus, com essa umidade em queda. Muita hidratação e sombra também para se proteger do sol, que deve predominar pelo estado inteiro. Ainda tem umidade circulando em algumas áreas, isso pode provocar pancadas bem pontuais de chuva, mas tudo isso a gente vai trazendo e compartilhando com você que está aí do outro lado na previsão do tempo do Bom Dia Mato Grosso. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, a sua opinião, tudo isso é muito valioso para poder construir essa edição. É só enviar para a gente. E a primeira participação do dia, Thiago, já chegou por aqui. Olha esse amanhecer. O Mirailton, diretamente de Rio Branco, no oeste do estado, onde deve ter temperaturas alcançando os 40 graus com facilidade hoje. Levantou cedinho, mostrou a beleza da flor ali também, parece uma rosa do deserto, mas também um pouco de poluição e o sol que vem surgindo e pintando o céu nessa manhã. Imagem bonita, direto de Rio Branco. E agora abrindo a janela do Bom Dia Mato Grosso para o nosso amanhecer, o astro rei brilhando forte. 6h06 e a temperatura neste exato momento na capital é de 26 graus, bastante elevada. Muita atenção, muito cuidado para você que vai sair de casa. Roupinha mais fresca, garrafinha de água e preste bastante atenção aos sinais do seu corpo ao longo do dia, porque hoje é mais uma quinta-feira bem quente e seca aqui na capital. Daqui a pouco te trago mais detalhes. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. São 6h e vai mudar para 6h07 daqui a pouco no relógio para você. E nós estamos começando o dia com muita informação, então fique com a gente. O Bom Dia Mato Grosso está no ar. O INSS começou a pagar o segundo lote do seguro-desemprego para pescadores artesanais. Os pagamentos já começaram e devem ser feitos até o dia 29 de agosto. Leandro Agostini está chegando com todas as informações a respeito desse assunto.
Vamos lá, Thiago. Ao todo, são mais de 100 milhões de reais destinados a 21.362 pescadores. O pagamento é para quem já teve o direito ao benefício reconhecido pelo INSS. Nesse caso, o pagamento é referente a períodos de defeso anteriores a 2026. Os pescadores que tiveram o pagamento liberado podem consultar as informações pela carteira de trabalho digital. No aplicativo é possível verificar a emissão das parcelas e as datas de pagamento. Quem tiver dúvidas também pode procurar a central Alô Trabalho pelo telefone 158. Já os pescadores que ainda têm pedidos em análise não precisam fazer uma nova solicitação. O andamento pode ser acompanhado pelo Meu INSS, pelo aplicativo ou pelo portal. Também é possível buscar informações pela central, onde o número é 135. Os requerimentos vão continuar sendo analisados e novos lotes serão pagos à medida que os pedidos forem concluídos. O seguro defeso é pago ao pescador artesanal durante o período em que a pesca fica proibida para preservar as espécies. Tiago. Obrigado, Leandro, pelas informações. Ainda hoje a gente tem informações sobre a fila do INSS, um anúncio de redução, mas nesse assunto de seguro-defeso ainda está longe do ideal, porque em Mato Grosso a piracema terminou no último dia de janeiro e a gente está ouvindo falar de um segundo lote no fim do mês de agosto. Em outubro começa outra piracema e historicamente a gente viu os pescadores artesanais ou quem precisa deixar de trabalhar demorando muito tempo para ter acesso a esse benefício que é um direito. 6h09 agora, a gente vai para as notícias do setor policial. Uma fiscalização da Polícia Militar flagrou uma área de garimpo ilegal em Peixoto de Azevedo. Os policiais encontraram máquinas pesadas operando em uma área de vegetação nativa que foi desmatada. A atividade foi paralisada e 5 equipamentos foram apreendidos. Bora conversar com a Cris Molossi, que ela tem mais informações a respeito desse trabalho e dessa ação policial. Cris. Tiago, essa fiscalização foi realizada na comunidade 10ª Agrovila, em Peixoto de Azevedo. E essa ação se deu após o batalhão da Polícia Ambiental receber uma denúncia de que por lá estaria acontecendo um possível garimpo ilegal. No local foram encontradas diversas coisas, entre elas uma estrutura ativa para a extração de ouro com caixas separadoras, mangueiras, canos e máquinas pesadas. Também foi constatado desmatamento de vegetação nativa associado à atividade de mineração. O proprietário do imóvel informou que havia arrendado a área para exploração mineral. Conforme a polícia, o empreendimento tinha uma licença de operadora válida até agosto de 2028. O problema é que o local onde o garimpo estava funcionando não correspondia à área autorizada pela licença. Diante das irregularidades, a atividade foi imediatamente paralisada. Foram apreendidas 2 escavadeiras hidráulicas, 2 tratores de esteira e 3 motores estacionários. Os equipamentos foram retirados do local e levados para um depósito da Secretaria de Obras de Peixoto de Azevedo. A Polícia Militar informou ainda que as multas e as demais medidas administrativas só serão calculadas após a análise do total da área que foi atingida, viu, Tiago? Volto com você. Obrigado, Cris, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre o assunto que envolve aquele homicídio de uma adolescente em Lucas do Rio Verde. 6h11, a gente tem a janela aberta do Bom Dia Mato Grosso para compartilhar imagens ao vivo da BR-163 na região de Sorriso. Bom dia para você que está na cidade, para você que está na região. Nesse momento, 22 graus, mas a gente sabe que não dá para escapar do calorão no período da tarde e da secura também. O trânsito está fluindo bem nesse trecho da BR-163, nesse perímetro urbano de Sorriso. E é importante também sempre ficar atento porque é uma rodovia para escoamento da safra e para deslocamento de motoristas, motociclistas e caminhoneiros também. Para quem segue para a região Centro-Sul, passa por Lucas do Rio Verde também, tem Nova Mutum e outras cidades, ou indo para o Nortão, ainda vai para Sinop, tem a opção de ir para Nova Santa Helena, Colíder, Alta Floresta e muitas outras cidades. Então, bom dia para você que vai passar por essa região da BR-163, no Médio Norte e no Nortão do estado também.
Eu aproveito essa imagem de Sorriso para trazer um alerta importante para você que vai passar pela região norte. A partir de hoje, das 8 da manhã até às 6 horas da noite, vai ter interdição na BR-163 para o içamento de vigas para a construção de um viaduto que vai ser construído ali próximo ao Trevo de Vera. Esses bloqueios vão seguir até domingo, dia 30. Cada interdição deverá durar aproximadamente 15 minutos. A dinâmica será repetida até a conclusão da movimentação das vigas previstas para cada local. Os motoristas que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato com a concessionária pelo 0800. O número é 0800 065 0163. Então, 0800 065 0163. O número é bem fácil, inclusive, para você deixar salvo em outros momentos em áreas de concessão da rodovia, para tirar dúvidas ou então para pedir uma ajuda. E também esse número funciona como WhatsApp, tá aí o recado para você que vai passar pela região da 163 ali no entroncamento que dá acesso à cidade de Vera. Vamos trazer um destaque do G1 Mato Grosso para você agora, g1.com.br/mt ou baixando o aplicativo do G1. Tem uma informação aqui que eu quero compartilhar, que é um desdobramento de algo que a gente vem acompanhando. O Ministério Público pede que Câmara de Vereadores aprove conduta de ex-presidente do DAI após vídeo com dinheiro. Então a gente tem o G1 trazendo, novas informações, porque o Ministério Público do Estado recomendou que a Câmara de Várzea Grande apure uma possível quebra de decoro envolvendo o vereador Rogério de França Martins, conhecido como Rogerinho da Cá. Ele é ex-presidente do DAI e alvo de uma investigação após a divulgação de um vídeo com dinheiro em espécie. Segundo o Ministério Público, o inquérito civil apura a origem desses valores e também as circunstâncias em que o dinheiro teria sido recebido. A investigação também verifica se existe relação entre os fatos e o exercício da função pública. Rogério estava licenciado do cargo de vereador para comandar o Departamento de Água e Esgoto, mas continuava como titular do mandato. Por isso, o Ministério Público entende que o caso pode ter essa repercussão na Câmara. Todos os detalhes você confere aqui em g1.com.br/mt, com os detalhes da investigação, essa possível quebra de decoro e os detalhes sobre a promotoria, o documento. E em nota ao G1, a Câmara de VG informou que a notificação do Ministério Público ainda está no protocolo da casa. E para você ter acesso a todos os detalhes, é só acessar g1.com.br/mt. A nossa equipe também abriu espaço para o próprio vereador se manifestar. 6h14, detalhes da previsão do tempo. A Lohane Costa está aqui com a gente. A gente tem falado de altas temperaturas. Ontem surgiu uma esperança no radar de que pudesse vir uma chuva rápida. Eu fiquei na expectativa, mas não vi nem a brisa, Lohane. Realmente, Thiago, você e todos nós aguardando essa chuva que estava no radar para a capital e para Várzea Grande, mas infelizmente essa umidade se espalhou, não foi capaz de, junto com o calor aqui presente, produzir aquelas nuvens mais carregadas de chuva. Choveu sim em outras áreas do estado e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. A nossa quinta-feira vai ser de calor intenso em Mato Grosso. A massa de ar quente e seco vai manter o sol predominando e vai dificultar a formação de chuva na maior parte do estado. Hoje, além do calor, a umidade baixa vai exigir atenção, principalmente durante a tarde, aquele momento mais quente do dia. A combinação de calor, ar seco e vegetação ressecada aumenta inclusive o risco de queimadas, onde nós temos o amarelo no mapa predominando, que contempla o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Sul, Médio Norte e também o Oeste do estado. A umidade pode cair até 21%. Aqui nessa pequena área em vermelho, já na divisa com Tocantins e Goiás, onde foram registrados menores índices ontem, essa umidade pode alcançar os 12% hoje. Que em toda essa área em vermelho, em alerta, a gente está vendo, inclusive, altas chances de queimadas. Então é importante também evitar o uso do fogo para qualquer tipo de limpeza, porque pode acabar ajudando e prejudicando bastante esses dados que já estão bastante altos de queimadas pelo estado. O contraste de temperaturas vai deixar o oeste, parte do centro-sul do estado, na rota da ventania. Isso mesmo, é onde nós temos o bege aqui no mapa. Então, nesta área, essa intensidade dos ventos pode chegar a 50 km por hora. A exceção fica para o noroeste do estado, onde a umidade disponível pode favorecer pancadas isoladas de chuva, mas com volumes bem baixos, aqueles pequenos, aquela chuva que vem pontual, rápida e bem passageira. Nós estamos falando de cidades como Aripuanã, Brasnorte, Juína e Castanheira. Às vezes o acumulado é tão pequeno previsto que nem aparece aqui, por isso que apenas Juína sinaliza com 1 milímetro de chuva para o município hoje. No médio norte do estado, Sorriso hoje
Tem máxima prevista de 37 graus. Para os próximos dias, 36 na sexta e 38 no sábado, sem sinal de chuva, pelo menos por enquanto. E nós temos imagens ao vivo de Sinop, que fica ali na região Médio-Norte também. Imagens ao vivo do repórter cinematográfico Antônio César. Agora faz 22 graus no município de Sinop, que a gente já percebe o astro-rei, o sol brilhando forte ali atrás, do ladinho, na verdade, do coqueiro, também para mostrar a força e o calor que vai aquecer bastante o nosso dia, tanto na região Médio-Norte quanto aqui na capital e em outras áreas do estado também. A gente percebe, inclusive, as aves ali também, deixando esse cenário ainda mais bonito, porém poluído. Ali no horizonte a gente já percebe essa névoa seca, deixando o ar extremamente poluído. Aquela combinação de fumaça, de poeira, tudo isso sem a chuva acaba prejudicando bastante a nossa respiração, a saúde. Muito obrigada, Antônio César. E a gente fala agora de Primavera do Leste, que tem expectativa de alcançar hoje 36 graus e essa mesma temperatura também pode ser alcançada amanhã, sem chuva, com 38 no sábado. Para você que está em Campo Verde, as máximas devem permanecer entre 34 e 35 graus nos próximos dias. Ontem, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu em Alto Taquari, Santa Rita do Trivelato, Alto Araguaia e Nova Canaã do Norte. Essas cidades registraram acumulados pequenos, entre 0,2 e 0,6, menos de 1 milímetro, mas essa chuva passageira acabou atingindo sim esses municípios que hoje ficam fora da rota da chuva, com temperaturas entre 34, 35 e até 37 graus, como é o caso de Santa Rita do Trivelato hoje. Em Cuiabá, o dia começa abafado, sol predomina e não há previsão de chuva como ontem. A máxima deve chegar aos 38 graus, com mínima de 25, que inclusive já estamos registrando 26 neste exato momento, e a amplitude, que é essa diferença de mínima e máxima, deve chegar aos 13 graus. Um grande registro dessa mudança ao longo do dia. Eu te lembro que ontem alcançamos os 38,6 graus e a gente aproveita para abrir a janela e observar esse cenário aqui na capital também, assim como a gente acabou de ver lá em Sinop. E olha essa poluição no horizonte, gente. Tem fumaça, tem muita poeira. É ótimo nesta época do ano evitar as atividades ao ar livre para não respirarmos todas essas impurezas que estão ali em suspensão. Enquanto não vier uma chuva volumosa, esse cenário vai continuar predominando na capital. Esse céu limpo sem nuvens também indica o calorão ao longo do dia hoje. A umidade ontem chegou a 21% e eu te lembro que o ideal é entre 50% e 60%. Hoje, além do calorão, a umidade deve cair bastante aqui na capital também, então se cuide por aí, use o umidificador, beba bastante água também ao longo do dia. Vamos ao nosso giro de fotos mostrando o amanhecer em várias regiões do estado, começando com Poconé. Lia, Maria José mandou pra gente, olha só, algumas nuvens granuladas que não trazem a intensidade que a gente precisa para ter uma chuva considerável. Um amanhecer bonito com cores douradas do sol. Obrigada, viu, Maria, por compartilhar com a gente. Tem mais registros por aqui. As flores, Tiago, que chegam para deixar a nossa manhã de quinta-feira ainda mais bela, colorida. Aqui é a Renale, leite de sapezal. Eis um pouco das minhas flores. Bom dia, são lindas, muito bem cuidadas. Obrigada por compartilhar com a gente. Acho um privilégio gigantesco conseguir cultivar plantas e principalmente as flores, né, que são tão delicadas. Já traz um spoiler da próxima estação, que a gente está com expectativa, né, das cores da primavera. Exatamente. E tem um bom dia com essa imagem do bairro Goiabeiras. Foi assim que descreveu na legenda dessa foto o Celso. Obrigada, viu, pela participação. O sol surgindo lá no horizonte, bem amarelinho também, indicando esse dia quente por aqui. Tem registro vindo também, olha só, de uma composição, uma foto que mostra o sol lá, um pouquinho dessa Agrovila das Palmeiras. E Tineia Marques mandou pra gente, tem esse riacho, um lago aqui e o amanhecer despontando no horizonte, imagem que traz até um frescor, a umidade do ar nessa região está bem melhor que na nossa. Com certeza. Um abraço para todos os moradores da Agrovila das Palmeiras. Eu já tive o privilégio de conhecer esse lugar lindo, que tem vários pontos turísticos assim como esse, e dá para se refrescar muito bem, viu, Tiago? Obrigada. Itineia. E tem também amanhecer diretamente de Alta Floresta, Luiz Gasques, mostrando que por lá o tempão está aberto, com o sol que já surge para esquentar bem o dia, lá na região noroeste do estado, norte também. Mudando aqui de imagem, temos, quando eu vi esse cantinho verde na imagem, imaginei Itapurá. Severino com a Miraci, nossos amigos
nossos companheiros de madrugada que estavam lá já garantindo uma caminhada diária em Itapurá, quando não tinha sinal do sol aparecendo ainda. Com certeza. Eu acho que deve ter uma irrigação nessa grama aí, hein, Tiago? Porque para ela estar verdinha desse jeito, tem uma ajuda também, porque nós estamos numa época com tempo bem seco e, infelizmente, a gente já percebe aquele amarelão na vegetação. Tanto que tem uma árvore que já está com a vegetação seca e outras que ainda tem vegetação verde, né? O contraste que a gente tem. Muito bom contar com a sua interatividade. Você pode continuar mandando a sua foto, seu registro. É um prazer ter a sua opinião e a sua voz, a sua vez aqui no Bom Dia Mato Grosso. Muito obrigada, inclusive, pela sua companhia. Daqui a pouco tem mais participações. A gente vai para a primeira pausa e, na volta, o Bom Dia Mato Grosso te conta que os detalhes da prisão do último suspeito de envolvimento na morte e sequestro de uma adolescente de 14 anos em Lucas do Rio Verde foi apurado pela nossa equipe e tem informações para compartilhar com você. Todos os detalhes depois do intervalo. Bom Dia Mato Grosso volta já. Temos mais um destaque. Anne, bom dia, Tiago. Aí, ó, eu pé de mamão na Nico. Da altura do muro aqui. O muro é 1,70. Aí, ó. Vamos já tá. E aqui no fundo, o sol saindo de Cuiabá. E o Bom Dia Mato Grosso volta já. Bom dia. Aqui é a Carmen da Fazenda Santa Maria, região da Grovila das Palmeiras, município de Santo Antônio da Vergel. Aqui feito um nosso amigo e nossa amiga caminhoneiro e caminhoneira. Bom dia de trabalho para você que está também e assistindo o melhor do dia, né? O Bom Dia Mato Grosso. Um dia de muito trabalho. Volta já. Não vai sobrar preço sobre preço. É Fecha Mês Beira Rio. Piso esmaltado 54 por 54, R$19,90. Massa corrida Nel Vinil, 20 quilos, R$29,90. Passou por aí? O melhor negócio é aqui. Beira Rio. Fecha mês dos pais em dobro MT Cap. Dia 30 tem 2 T-Cross 0 km no prêmio principal. Ainda tem 2 Honda Start no primeiro, mais 2 Honda Start no segundo. E 30 prêmios de R$1.000. Fecha mês dos pais em dobro MT Cap. 1 por 10 ou 3 por 20. A eficiência está em cada detalhe. Ferramenta motorizada é Steel. Para jardinagem ou trabalho no campo, conte com produtos feitos para enfrentar desafios intensos. A marca preferida dos usuários mais exigentes, com 100 anos de inovação contínua e uma ampla rede de assistência especializada. Vá até a loja mais próxima ou compre online e receba em casa. Pela primeira vez na nossa capital, a Faculdade Facip Cuiabá recebe o evento beneficente Cuiabá em Ação. Neste sábado, dia 29 de agosto, a partir das 7 da manhã, nossos parceiros e acadêmicos estarão oferecendo serviços gratuitos para a população de Cuiabá e região. Não perca esta grande oportunidade e aproveite os atendimentos nas áreas de saúde, bem-estar e cidadania. Uma iniciativa da TV Centro-América. Realização, Faculdade Facip Cuiabá e Grupo Facip Educacional. Quando o pai desse cara faleceu, deixou uma herança e uma surpresa. Uma irmã. E ela tem os olhos do meu pai e o nariz dele também. Contou a ela tudo o que sabe. Eu não sei como. Porque eu não sei nada sobre você. Por quê? Bem-vindo à vida. Hoje, na sessão da tarde. Estamos de volta agora às 6 horas e 26 minutos para te contar que a polícia prendeu o último suspeito de envolvimento no sequestro e morte de uma adolescente de 14 anos. Esse crime que aconteceu em Lucas do Rio Verde. Com a nova prisão, 4 pessoas estão presas preventivamente pelo crime. A Cris Molossi chega para explicar para a gente o que a investigação já conseguiu esclarecer desse caso que levantou muitas perguntas sobre uma menor de idade num hotel, uma pessoa indicar o quarto para outra, um homem começar a chutar a porta. São muitas coisas envolvidas nesse caso, que já foi esclarecido por enquanto, Cris.
Um caso bem complexo, né, Tiago? Olha, esse último suspeito, ele foi preso, suspeito, então, no envolvimento na morte, também no sequestro dessa adolescente de 14 anos que foi identificada como Cláudia Giovana Dourado de Oliveira. Ele foi preso ontem no centro de Canaã do Norte. E, de acordo com a polícia, esse trabalho só foi possível após uma troca de informações entre as equipes que investigam esse crime. Com ele, também foram localizados entorpecentes. Eu te lembro que 4 pessoas já foram presas preventivamente suspeitas de envolvimento nesse caso. Outras 2 pessoas chegaram a ser presas, mas foram liberadas posteriormente. Sobre esse caso, o sequestro aconteceu no dia 6 de agosto. O corpo da vítima foi localizado uma semana depois em uma área de mata em Sorriso. Mas sobre tudo isso, as câmeras de segurança de um hotel registraram o momento em que um dos suspeitos invadiu o quarto onde a adolescente estava e a retirou do local à força. A polícia afirma que, apesar de apenas um homem aparecer nas imagens, 4 pessoas teriam ido até o hotel. Outros suspeitos teriam dado apoio na fuga e no monitoramento da região. A adolescente foi encontrada morta uma semana depois, enterrada em uma área de mata às margens da BR-163 em Sorriso. Segundo a polícia, ela apresentava sinais de agressão, estava com as mãos amarradas e tinha uma corda ao redor do pescoço. Para a polícia, a principal linha de investigação é que esse crime tenha sido motivado por uma rixa entre facções. De acordo com o delegado responsável por esse caso, Cláudia teria um envolvimento com um integrante de uma facção rival e passou a fazer, inclusive, sinais dessa facção. Agora, cada participação de cada indivíduo será investigada pela polícia, pelas autoridades. As perícias também devem ajudar para determinar o que ocasionou essa morte, viu, Tiago? Volto com você. Obrigado, Cris, pelas informações e também explicar a dinâmica, né? Porque o sequestro em Lucas do Rio Verde, a localização do corpo, tempos depois, às margens da 163. Então, como foi essa dinâmica? Em que momento houve também esse assassinato? Ainda no setor policial, a gente tem informação de que o policial militar acusado de matar a esposa com 3 tiros vai a júri popular em Cuiabá. Destaque no primeira página que a gente traz para você, já está aqui na tela. Policial militar acusado de matar a esposa com 3 tiros vai a júri em Cuiabá. Só que tem detalhe, viu? O laudo psiquiátrico apontou transtorno psicótico e considerou o réu semi-imputável. Mas a justiça entende que ele deve ser julgado pelos jurados. Ricker Maximiano continua preso e será julgado por feminicídio. O crime aconteceu em maio do ano passado na casa do casal e teria sido cometido na presença dos filhos. Todos os detalhes a respeito de mais esse caso de uma mulher assassinada em Mato Grosso e o histórico desse caso você confere aqui em primeirapagina.com.br. Gabriele Daniel foi morta a tiros na cozinha da casa do casal, na frente dos filhos, no dia 25 de maio do ano passado. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e ficar atento a muitas outras informações que são atualizadas ao longo do dia. Em Primavera do Leste, a Polícia Civil fez ontem uma operação para apurar o planejamento de ataques contra agentes das forças de segurança. A Operação Cerberus tem como alvo integrantes de uma facção criminosa que teriam feito reuniões e planos de ações violentas contra policiais. Foram cumpridos 8 mandados judiciais, 4 de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão de celulares, documentos e outros objetos também. Os ataques à polícia seriam uma forma de retaliação à atuação das forças de segurança contra a facção criminosa. A Delegacia de Homicídios de Primavera do Leste informou que as investigações vão continuar em busca de mais provas e também de outros envolvidos nesse caso. E a Polícia Militar de Comodoro fez ontem uma apreensão de explosivos que pode ser a maior da história de Mato Grosso. Por isso vou conversar agora com a Antonielle Lindenburg, que tem os detalhes para a gente dessa operação. Bom dia, Antonielle.
Oi, Tiago, muito bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Uma apreensão aí que chama a atenção, viu? Os policiais ali do 12º Comando Regional da Polícia Militar aqui de Mato Grosso fizeram a apreensão de quase 1 tonelada de explosivos e 100 quilos de mercúrio, que de acordo aí com a polícia, seriam utilizados na extração de minérios. Olha só, após essa apreensão de uma carreta que transportava esse material todo, o motorista indicou que essa carga seria de fato usada em uma área de garimpo ilegal no estado de Roraima. Devido à forma irregular que esses explosivos estavam guardados, os policiais acionaram o esquadrão antibombas do BOPE para fazer o manuseio correto desse material. O comandante Rodrigues falou um pouco sobre esse caso. Vamos ver. Além desse explosivo que se encontra na carreta, tem também azogue ou mercúrio, né, que é usado também para garimpo. Cerca de quase 100 quilos de azogue, pelo menos é isso a expectativa que nós temos. Tendo em vista a questão do explosivo, o BOPE está deslocando de Cuiabá para cá para fazer uma observação, fazer um manuseio desse material, tendo em vista o risco. Já fizemos isolamento da carreta, como todos podem observar, né? Então, todo esse trabalho é justamente pelo risco do material explosivo que está na carreta. Uma ação aí que chama a atenção pela quantidade de explosivos e também de mercúrios apreendidos e, como você disse, uma das maiores apreensões aqui no estado. Tiago. Muito obrigado, Toniele, pelas informações. Mais uma pausa no Bom Dia Mato Grosso. No próximo bloco, o prazo final para os estudantes renegociarem as dívidas do FIES com até 99% de desconto. E também você vai ver que a fila de espera do INSS registrou uma queda histórica de 59% este ano. E claro, o nosso intervalo fica melhor quando você participa. Estou esperando também o seu vídeo, hein? Dizendo o Bom Dia Mato Grosso. Volta já. Eu sou a Brenda Rebeca, eu moro aqui no bairro Florianópolis. Não sai daí porque o Bom Dia vai logo logo. Bom dia, Mato Grosso, vai já! Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Batata lavada quilo, 3,89. Ovos branco mantigueira com 30, 12,59. Banana nanica quilo no Clube Mais, 3,99. Uva preta Map Frutos 500 gramas, 7,99. Maçã nacional quilo, 6,99. Coxa e sobrecoxa frango canção quilo no Clube Mais, 7,29. Clube Mais Forte Atacadista. Baixe o app. O agro é força, é tradição, mas também precisa de muito cuidado e cor. É aí que a BRD Distribuidora de Tintas entra em cena, ajudando o campo a crescer ainda mais. Proteção e qualidade que o agro precisa. Com preço justo e confiança. BRD é confiança. BRD é resultado. Terra seca e o calor ficando cada vez pior. A nova realidade redesenhando o nosso ambiente. Esse negócio de mudança climática veio para ficar mesmo? Ela não veio sozinha. Fomos nós quem trouxemos. Como assim? Fazendo queimadas, desmatamento, queimando combustíveis fósseis como carvão, petróleo. Então nós mesmos que vamos ter que pagar o pato? Ou apaga o fogo, planta árvores, protege os rios. Estamos de volta para te contar que estudantes com dívidas do FIES têm até o dia 16 de setembro para renegociar os valores pelo Desenrola FIES 2026. Esse programa oferece descontos e condições facilitadas para a quitação dos débitos. Se o seu questionamento é como faz para renegociar, é só ficar atento à participação da Júlia Carvalho, que ela vai responder essa pergunta para a gente agora.
Tiago, essa renegociação deve ser feita diretamente com a instituição financeira que é responsável pelo contrato. Esse atendimento está disponível nos canais digitais, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa. Eu lembro ao pessoal de casa que o FIES é o financiamento de cursos de graduação em instituições de ensino superior particulares. Depois da formatura, então, o estudante começa a devolver o valor que foi financiado de acordo com as condições de contrato e a renda. Mas quem pode participar do Desenrola FIES 2026? Essa renegociação é destinada a estudantes com contratos firmados até 2017 e que já estavam na fase de amortização no dia 4 de maio desse ano. Essa é a etapa em que o estudante começa a pagar o valor principal do financiamento e os juros acumulados. Essa renegociação vale tanto para contratos em dia quanto para aqueles contratos que têm parcelas atrasadas. Também podem participar estudantes que estão com o nome inscrito em cadastros de inadimplentes por conta de atrasos no FIES. As condições de renegociação vão variar de acordo com a situação de cada contrato. Por isso, então, o estudante deve procurar a instituição financeira que foi responsável pelo financiamento. E atenção ao prazo, como você já adiantou, a adesão ao Desenrola FIES 2026 pode ser feita até 16 de setembro. E não podem participar dessa renegociação os estudantes que contrataram o FIES a partir de 1º de janeiro de 2018 e também ficam de fora os contratos que ainda estão em fases de uso do financiamento ou então de carência. Volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. Para quem já está no ensino superior, fez essa adesão ao FIES, tem essa possibilidade. Aí, se você ainda não está no ensino superior e quer uma oportunidade, esse recado é para você, porque termina hoje o prazo para quem quer continuar na disputa por uma bolsa do ProUni. Os candidatos que não foram selecionados nas chamadas regulares podem entrar na lista de espera. O Matheus Maurício está chegando ao vivo para explicar o que o candidato precisa fazer para entrar nessa disputa. Bom dia, Matheus. Olá, Tiago. Bom dia para você, todos que nos acompanham no Bom Dia Mato Grosso dessa quinta-feira. O candidato tem até a meia-noite para ele entrar no portal de acesso único ao ensino superior e declarar que ele quer participar dessa lista de espera. O melhor de tudo é que é gratuito, é de graça para fazer essa adesão aí, para ficar nessa lista de espera. Bom, podem participar aquelas pessoas que foram chamadas, foram reprovadas, aliás, nas 2 chamadas regulares do ProUni e também aquelas pessoas que entraram no processo, mas não conseguiram uma vaga porque não teve turma suficiente para isso. A partir disso, é necessário esperar, porque o processo ele vai começar ali no dia 1º de setembro a chamar essas pessoas que forem convocadas. Depois disso, os estudantes que forem chamados para as universidades, eles vão precisar passar para o próximo passo, que é ali a apresentação da documentação. Eles vão ter que levar na faculdade de forma presencial ou de forma online, dependendo da forma, da metodologia, de qual universidade eles escolheram. Eles vão precisar levar essa documentação para comprovar aquelas informações que eles colocaram dentro desse processo de chamamento das vagas do ProUni. Por isso, a orientação é procurar diretamente a instituição para poder conferir horários, local de atendimento e também se existe mais alguma exigência dentro daquela universidade. Para este segundo semestre de 2026, são mais de 471 mil bolsas em todo o país. Cerca de 220 mil são integrais e as outras a pessoa ali pode pagar até metade. Então, para você que está em casa, de repente tem interesse, tem até a meia-noite para fazer ali a sua adesão para essa lista de espera. Depois é só esperar os prazos para ver se vai ser chamado ou não. Tiago. É isso aí, Matheus. Obrigado pelas informações. Termina hoje o prazo, não vai deixar para a última hora. Compartilhe com quem também deseja essa chance no ensino superior. A fila do INSS caiu 59% este ano e chegou ao menor nível desde o início da série histórica em 2023. Agora são 1.282.000 pedidos de benefícios aguardando análise. Ainda é um número bem considerável, né? Mas para você entender esse cenário, eu volto a conversar com a Antonielle Undenburg, que tem os dados, inclusive comparativos, para a gente entender essa diferença. Antonielle.
Exatamente, a gente viu aí, ainda é um número grande, mas para o pessoal de casa entender, no início desse ano, esse estoque ele era de 3.073.000 pedidos pendentes ali junto ao INSS. Esses dados eles foram atualizados parcialmente até esse domingo e apresentados ao Conselho Nacional de Previdência Social. E esse número ele chama ainda mais atenção se a gente analisar os pedidos que estavam pendentes há mais de 45 dias. Olha só, o número caiu de 1.882.000 em janeiro para 261.000 em agosto, uma redução de 86%. Esses números representam processos e não necessariamente pessoas, viu? Porque uma mesma pessoa, ela pode ter mais de um pedido em análise. E a queda da fila, ela acontece ao mesmo tempo em que o INSS aumentou a concessão de benefícios. Entre janeiro e julho deste ano foram concedidos, em média, 730.000 benefícios por mês. Esse volume é 67% maior do que a média do mesmo período de 2022, quando foram concedidos 438.000 benefícios por mês. No mesmo período de 2025, a média foi de 641.000 concessões mensais. Atualmente, esse tempo médio para uma decisão do INSS é de 35 dias, mas esse prazo muda de acordo com o benefício solicitado. O salário maternidade ele tem o menor tempo médio de análise, que é de 11 dias. Já os benefícios por incapacidade levam, em média, 30 dias. As aposentadorias têm tempo médio de 33 dias e os benefícios assistenciais levam, em média, 65 dias. A gente também lembra aqui que os benefícios assistenciais podem exigir etapas adicionais, como é o caso de perícia médica e avaliação biopsicossocial. Por isso, esse prazo de análise também pode ter uma alternância, viu? E a fila para a perícia médica também diminuiu. O número de atendimento caiu de 1 milhão em novembro de 2025 para 196.000 em agosto deste ano. Isso representa aí uma redução de 84% e essa média nacional para uma perícia é de 17 dias e aqui em Mato Grosso essa média de espera é um pouco menor, é de 15 dias. Tiago. Obrigado, Antonielli, pelas informações. Não deixa de ser uma boa notícia, né? Mas a gente sabe que precisa melhorar muito, que tem pessoas que ainda demoram para ter acesso e precisam de ajuda de amigos, familiares, colegas de trabalho para manter as contas em dia até que o benefício seja autorizado. Então, a gente espera que realmente continue melhorando para chegar no patamar ideal e compatível com o desconto que é automático na nossa folha de pagamento. A Secretaria Estadual de Saúde abriu licitação para comprar produtos à base de cannabis medicinal em solução oral. Os produtos serão destinados a pacientes que têm direito ao tratamento por decisão judicial. A gente sabe que tem pessoas no tratamento da fibromialgia, níveis de suporte para neurodivergentes que fazem o tratamento contínuo com o canabidiol. A compra deve atender também novos pacientes e pessoas que já fazem tratamento e precisam continuar usando os medicamentos. O aviso do pregão foi publicado no Diário Oficial do Estado e as empresas podem apresentar propostas até o dia 4 de setembro. A licitação é para registros de preços e as compras serão feitas de acordo com a necessidade. O aviso não informou a quantidade de produtos nem o valor estimado dessa contratação. Voltamos com mais detalhes da previsão do tempo, porque hoje o calor vai ficar mais intenso no oeste e nordeste do estado. É muito importante evitar exposições prolongadas ao sol e manter o consumo de água ao longo do dia para driblar esse cenário bastante pavoroso para a nossa saúde nesta época do ano. Mirassol do Oeste, Ribeirão Cascalheira, Glória do Oeste podem chegar a 40 graus hoje. Em Porto Esperidião, essa temperatura prevista é de 39 graus. O dia já começa com temperatura bastante elevada nestas cidades, entre 24 e 25 graus. Nas cidades de Bom Jesus do Araguaia, Nova Nazaré, Água Boa e Porto Alegre do Norte, na região nordeste de Mato Grosso, próximos ali da divisa com Tocantins e também com Goiás,
mas essas temperaturas devem permanecer também bastante elevadas hoje, com máximas entre 38 e 39 graus. Até o último dia de agosto pode chover, mas apenas entre o noroeste, o médio norte e oeste. É o que indica a meteorologia por enquanto. Nas outras áreas não estão sendo esperados acumulados. Em Rondonópolis faz 38 graus hoje, Sinop 36, Tangará da Serra e São José do Xingu com expectativa de 37 graus no período da tarde. E na previsão do tempo do Bom Dia Mato Grosso também tem informações sobre astronomia, porque um eclipse lunar parcial vai acontecer hoje, dia 27 de agosto, e vai poder ser observado em Mato Grosso a partir das 9 horas da noite. Esse horário que está aqui é o de Brasília, então aqui, como a gente tem um horário 1 hora a menos, então a gente tem esse eclipse acontecendo a partir das 9 da noite. Não vai perder. O momento de maior obscurecimento será à meia-noite e 13 minutos da madrugada já de sexta-feira. Segundo o Observatório Nacional, 96,2% da Lua vai ficar encoberta pela sombra da Terra e vai deixar apenas uma pequena faixa iluminada. O eclipse acontece quando o Sol, Terra e Lua ficam alinhadinhos e a Terra projeta sua sombra sobre o satélite. E tem uma dica, Tiago, porque tem um projeto de extensão lá na UFMT chamado Céu de Mato Grosso que vai fazer observação com telescópio. Então, quem quiser pode participar totalmente de graça lá na frente do RU da Universidade Federal de Mato Grosso. Quem tiver disponível, faça fotos pra gente, né? Porque por volta da meia-noite vai ser difícil a gente estar acordado para ver o eclipse. Os madrugadores do Bom Dia Mato Grosso já estão todos recolhidos nesse horário. Mas a gente conta com a sua participação. Por falar em participação, está chegando a sua mensagem também aqui na tela do Bom Dia Mato Grosso. E tem IP do Sérgio Murilo, que registrou também essa florada que já é registrada em vários pontos do nosso estado, da nossa capital também. Obrigada pela participação. Tem um registro também de vídeo do Carlos Augusto de Aragarças, Goiás. Um abraço para vocês aí, bem pertinho de Barra do Garças. As araras canidés visitando ali, aproveitando para se hidratar quando vê uma água de coco à disposição. Espertas, faça como elas, viu? E tem outro vídeo aqui também, em Varja Grande, tem nuvem, será uma chuvinha? Tá quente, hein? Misericórdia, foi o que disse a Célia. Tá muito quente e a gente espera que essas nuvens aí se transformem, mas não temos expectativas de chuva, Célia. Mais uma pausa no Bom Dia Mato Grosso. E a seguir, documentário produzido em Mato Grosso, que conta a história de um cineasta chavante, é premiado com 2 quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. Até já. O sol escaldante de Cuiabá, para mais um dia maravilhoso. Bom dia, Mato Grosso. Volta já. Eu sou a Júlia, bom dia, Mato Grosso, volta já. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um viver sertanejo. Todo domingo, nas manhãs da Globo. Eu espero vocês, tá? Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Entra em campo a seleção de bons produtos da Pisato. Alta e baixa tensão no ataque, fios e cabos no meio-campo, lâmpadas, interruptores e acessórios na defesa. Pisato Materiais Elétricos, titular absoluta na sua obra. Bora! Bora, 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 bora! Bora, bora! Errando tudo, pai! Bora, 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 artilheiro! Bora, 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 futebol, amigueiro! Bora, 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 meu campeão! É o Premier Comédia do Brasileirão! Lucas tenta reconquistar a confiança de Bela. Não fui eu que fiz a denúncia. Eu, enquanto diretor da escola, eu até tenho obrigação de comunicar o conselho tutelar sobre a situação dos filhos da Júlia. Mas se não foi você, quem? Quem faria essa denúncia? Às vezes pode ser vingança. Vingança? Hoje... Não, exatamente por isso que eu quero noticiar. Meu hospital definitivamente não é um lugar para uma sequestradora de menores.
por você. Eleições 2026, daqui a pouco na Rádio Centro-América FM tem entrevista com mais um candidato ao Senado Federal. A entrevista dessa quinta-feira será com o candidato José Medeiros, do PL. Lembrando que ao todo 7 candidatos participarão das entrevistas com os jornalistas do Primeira Página da rádio. As entrevistas serão realizadas sempre às 7h15 da manhã, o convite está feito, é daqui a pouco. E espaço agora para a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para amanhã dessa quinta-feira. O governador Otaviano Pivetta não tem agenda política para essa manhã, apenas para o período da tarde. Os partidos PSD, Missão, Mobiliza, PL e Agir não enviaram as agendas de seus respectivos candidatos até o horário determinado. A gente muda de assunto para falar de cultura e valorização da cultura. Um documentário produzido em Mato Grosso conquistou 2 quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. Divino, Sua Alma, Sua Lente, foi premiado como melhor montagem e também pelo júri popular na mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros. A produção conta a história de um cineasta chavante que há mais de 3 décadas usa o audiovisual para registrar a cultura e as transformações do próprio povo. O Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, reuniu neste mês 61 produções entre longas, curtas-metragens, documentários e filmes infantis dos 4 cantos do país. Mato Grosso, mais uma vez, marcou presença e fez bonito. O documentário Divino, Sua Alma, Sua Lente, realizado com o apoio da UFMT, conquistou 2 quiquitos. A produção venceu nas categorias Melhor Montagem e Júri Popular na mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros. Dirigido por Gilson Moraes da Costa e Cléa Torres, o documentário conta a história de um indígena chavante que dedica a vida à produção de vídeos sobre a cultura e a tradição do seu povo. Divino Tireuahu é cineasta há mais de 30 anos. Para ele, o audiovisual é um instrumento importante para preservar a memória dos chavantes e dos demais povos indígenas do estado. Hoje em dia, eu sou o exemplo para todos os indígenas chavantes. Nós temos 9 áreas terra indígena demarcada. Dentro de terras indígenas demarcadas, população chavante está chegando quase 78 mil, muito chavante, no Mato Grosso. Onde eu vivo, na aldeia Sangradouro, nós temos 4.700 e pouco populações. Dentro de reserva Sangradouro, temos 122 aldeias. Então, Sangradouro é uma aldeia central onde se realiza tudo. Primeira vez, a câmera chegou na aldeia, o ritual foi registrado naquele momento, na minha iniciação. Para mim, eu não pensava em chegar como cineasta, não pensava. Mas logo, logo, chegou ao pensamento para mim que eu queria fazer o cinema, que eu queria fazer o registro. E chegou. A minha ideia chegou, realizei, de ser cineasta. Para mim, isso é uma longa história que vai ficar na minha vida. Divino estava na aldeia quando recebeu a notícia da premiação do documentário que conta a sua história. Ele diz que foi uma explosão de alegria. Eu fiquei muito, muito, muito contente. Quando recebi a ligação, nossa, meu coração quase saltou. O que me emocionou, quando a Cléa, a diretora, falou sobre a participação dos últimos filmagens do documentário falando sobre meu pai. Então, isso me emocionou muito, porque 2 meses, 3 meses depois da gravação que a gente realizou nesse filme, que o Dr. Gilson dirigiu, meu pai me deixou. Então, isso foi chocante para mim. Quando a Cléa falou, eu fiquei... É uma grande emoção para mim, tá? Porque meu pai
ele apoiava bastante, me incentivava. Quando eu não queria fazer filmagem, meu pai falava, filho, filma, vai lá, não perca isso, não perca isso. Então, isso é uma das últimas presenças dele naquele momento da filmagem que a gente estava realizando. O diretor do documentário, que também é professor de jornalismo da UFMT no Campi Araguaia, diz que a premiação é um sinal do amadurecimento do cinema mato-grossense e vai incentivar novas produções. De fato, é um dos maiores festivais de cinema do nosso país e ter um filme realizado no interior do estado de Mato Grosso, né, um filme realizado no âmbito de uma universidade, um filme que contemplou profissionais locais aqui da região. Então isso é muito importante, é muito impactante, é muito significativo. Primeiro, né, porque valoriza a nossa produção audiovisual, não só aqui da região do Médio Araguaia, mas também de todo o estado de Mato Grosso. Eu acho que isso é importante a gente reafirmar essa posição do nosso cinema, que está buscando um amadurecimento. Então a gente tem muitas conquistas e quando a gente mostra essa história em diferentes janelas, em diferentes cidades, o filme está circulando em vários festivais, eu acho que isso engrandece o trabalho do Divino, né, e tira esse trabalho do anonimato e, consequentemente, o cineasta e a população chavante também acabam sendo valorizados, enquanto a sua potência cultural, a sua potência étnica, a sua importância socioambiental em relação à preservação do cerrado, eu acho que isso é importante também, não é? Emocionante e que orgulho, né? Parabéns a todos os envolvidos na produção desse documentário, o Divino, Sua Alma, Sua Lente. E tem mais reconhecimento, viu? Porque o filme produzido em Cuiabá está entre os 15 longas-metragens pré-selecionados para disputar a vaga do Brasil no Oscar de 2027. É isso mesmo. Nós estamos falando do filme Os 5 Tipos de Medos, o do cineasta mato-grossense Bruno Bini, que concorre na categoria de melhor filme internacional. O filme já havia sido destaque no Festival de Gramado, onde conquistou 4 quiquitos em 2025. Agora, uma comissão da Academia Brasileira de Cinema vai escolher 6 filmes para a próxima fase. A decisão sobre qual produção vai representar o Brasil no Oscar 2027 está prevista para 16 de setembro. 5 Tipos de Medo, um filme produzido aqui em Cuiabá. Se você ainda não assistiu, não vai perder essa oportunidade. Agora são 6h58. O Bom Dia Mato Grosso vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco está de volta com mais informações para você. Bom dia com alegria, Mato Grosso, que é Paulo Augusto, de São José do Rio Claro. Esse final de semana, em São José, acontece o Festival de Pesca, o Matlinchã do Brasil. Venha para São José conhecer o festival, comer aquele matlinchã assado, frito, o salmão do Mato Grosso. Fique aí, que o Bom Dia Mato Grosso volta já já. Eletrofios, ligada em você. Quando a Freire chega, todo mundo ganha. Os idosos ganham um atendimento humanizado, pensado para atender com paciência e respeito. Os pais ganham tranquilidade, com um cuidado que acompanha cada fase da família. E Cuiabá ganha a tradição de mais de 38 anos de dedicação com amor e responsabilidade. E todo mundo tem entrega grátis. Drogaria Freire. Cuidar de você é a nossa tradição. Venha conhecer nossa nova loja. Vem aí, Cuiabá em Ação. Mais que um evento, um dia pensado para cuidar e promover qualidade de vida à comunidade. O projeto social chega para fazer a diferença, oferecendo serviços gratuitos e especializados com diversas ações, voltadas à saúde, educação, cidadania e bem-estar.
O Cuiabá em Ação será no dia 29 de agosto, na FACIP Cuiabá, no bairro CPA 1. Um espaço onde informação, acolhimento, orientação e novas possibilidades se encontram para promover qualidade de vida e construir um futuro melhor. Participe! Cuiabá em Ação. Um encontro de cuidado, oportunidades e cidadania para toda a comunidade. Iniciativa TV Centro-América. Realização Faculdade FACIP Cuiabá. Carminha, dá uma lição em Nina. Vai, Lúcio. Acaba com ela. Vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Estamos de volta, esse é o nosso Bom Dia Mato Grosso e a partir desse momento eu me despeço de vocês da região de Sinop, de Rondonópolis e de Tangará da Serra também. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Amanhã o nosso encontro é às 6h30 da manhã, depois do Mais Agro. A partir de agora você fica com notícias da sua região. Hora de trânsito ao vivo, hora de pegar carona com Ramon Hernandes, que está hoje na MT 010, conhecida como a Estrada da Guia. Por que a gente está nesse ponto agora? Porque houve o anúncio de que essa Estrada da Guia será duplicada e restaurada em um trecho de 24 quilômetros entre o Anel Viário de Cuiabá e o distrito de Nossa Senhora da Guia. A obra terá um prazo de 600 dias para ser concluída. E por que a gente traz essa informação? Porque a gente também precisa acompanhar os prazos e esse acompanhamento para saber se realmente tudo está sendo feito conforme os anúncios. A contagem só começa depois que a Secretaria Estadual de Infraestrutura emitir a ordem de serviço. Ou seja, ainda não há uma data definida para o início dos trabalhos. O valor total do contrato é de R$ 89.241.169 e parte dos recursos virá do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. Pelo projeto, o trecho que vai receber as melhorias fica entre o fim do perímetro urbano de Cuiabá, como a gente viu no início das imagens do Ramon, na região do Anel Viário, e o fim do perímetro urbano de Nossa Senhora da Guia. A gente sabe que as nossas rodovias ainda precisam de melhorias e alguns trechos também de duplicação. Obrigado, Ramon, pelas imagens. Um bom dia de trabalho para você que está na região da Guia, o que vai passar pela MT 010 ainda hoje, mais trânsito ao vivo para você. Essa semana nós noticiamos aqui no Bom Dia Mato Grosso a morte de Valdeci Domingos Gomes, de 40 anos, que foi atropelado por uma moto na Avenida Fernando Corrêa quando tentava atravessar a pista. Hoje o Renato Silva está de volta à avenida para mostrar as condições da passarela, que é o local mais adequado e seguro para os pedestres cruzarem a Fernando Corrêa da Costa. Renato está ao vivo para contar para a gente qual é a rotina de quem passa por aí. Bom dia. Bom dia, Tiago. Muito bom dia para você que nos acompanha. Tiago, olha só, antes da gente começar a falar da passarela, é o seguinte, a gente viu aqui, naquele dia, algumas pessoas passaram, falaram que tinha uma faixa de pedestres ali. A gente passou, inclusive, por esse ponto, a faixa de pedestre não está mais lá. A pessoa tinha dito que a faixa estava um pouco apagada, mas ó, nem é um pouco apagada, não existe mais essa faixa. Agora vem comigo, vamos conferir como é que está essa estrutura aqui, ó. Primeiro, a pessoa quando começa a descer ali, ó, você percebe que a escada balança, ó. Mas vamos subir aqui, você vai ver, tem pedaços da madeira aqui que ela não está regular, ó. Tem uma que é de um tamanho, outra de outro, e algumas unidades dela estão sobressaltadas. A gente vai subindo aqui. Bom dia, a gente está ao vivo aqui no Bom Dia Mato Grosso. A senhora usa aqui todos os dias, a senhora sente segurança de passar por aqui? Não, as madeiras estão tudo solta, as borrachas, tem vezes a gente tropeça. Não tem segurança nenhuma. Se não tiver atenção com as madeiras do jeito que estão aqui, o que acontece? As pessoas vão cair e se acidentar, né? E é o que está solto ali, que está em tempo da gente vazar, né? Para baixo, né? Aí quem não tem coragem de usar a passarela e atravessa por aqui por baixo? Por baixo. Não dá nem para criticar, né? Não, não dá. Porque quando tinha um sinaleiro ali, estava ótimo, né? Mas tiraram, né? Ficou difícil. Obrigado, tá? Bom dia de trabalho para a senhora. Tiago, vamos continuar aqui subindo, porque tem uma coisa que eu acho muito importante a gente mostrar, ó. Eu vou acelerar um pouquinho, o cinegrafista, o repórter cinematográfico Joacir Rodrigues vai mostrando para vocês. Ó, esse degrau aqui já é mais alto que os outros, ó. Já é uma outra diferença. Aí, o detalhe que eu quero mostrar, Tiago, para você, além dessa questão da madeira, é a seguinte. Olha, eu tenho 1,77 m de altura. E olha aqui, quem passa por aqui, ó,
tem um fio aqui, abaixo da altura da minha cabeça. Você, Tiago, se passar por aqui tem que abaixar, viu? Para não bater a cabeça nos fios do poste que tem por aqui. A gente vai terminando de subir por aqui e se você me permitir, eu volto daqui a pouquinho para a gente mostrar como é a travessia aqui em cima da passarela, nesse ponto da Fernando Corrêa. Tiago, tudo bem? Combinado, Renato. Obrigado inicialmente pelas informações. O Renato vai fazer o percurso que os pedestres fazem, que essa senhora que ele entrevistou ao vivo faz, e falando do perigo que é ou você se arrisca entre os carros, podendo ocasionar um acidente, como a gente viu no começo da semana, ou se coloca em risco para sofrer um acidente na passarela, que deveria ser o local seguro. E se tiver alguém da prefeitura acompanhando, antes da volta do Renato, se vocês tiverem uma nota para enviar em relação à manutenção dessas passarelas e condições adequadas, porque as vias não podem ser pensadas apenas para que os carros tenham o direito de ir e vir. As pessoas que cruzam as avenidas precisam também ter esse acesso que é garantido por lei. E toda a estrutura do plano diretor, do plano de mobilidade, o que realmente está sendo feito para que todo mundo seja respeitado, como o contribuinte que é na hora que paga os impostos, na hora que tem cobrança de IPTU, na hora que tem tudo que a gente é descontado, em tudo que a gente compra. Então, daqui a pouco o Renato volta para trazer mais informações. Espaço aberto para você que passa por essa região também, viu? Mandar a sua mensagem 659-9951-1235. Vamos conversar agora sobre pessoas desaparecidas. E o número é alto, tá? Tanto no Brasil quanto em Mato Grosso. Mais de 51 mil pessoas foram registradas como desaparecidas no Brasil desde o começo do ano. Uma média de 215 desaparecimentos por dia. Em Mato Grosso, no mesmo período, foram registrados 1.310 desaparecimentos. Isso representa uma média de 164 casos por mês, ou aproximadamente 6 desaparecimentos por dia. O Leandro Agostini está chegando para explicar mais detalhes para a gente e sobre o caminho que familiares de pessoas desaparecidas podem fazer para coletar material genético para cruzamento de dados. Leandro. Bom dia novamente, Tiago. Então vamos lá. Primeiro, sobre esses mais de 1.300 desaparecidos aqui em Mato Grosso, a maioria dos registros é de homens, tá? Foram 867 desaparecidos, o que representa cerca de 66% dos casos. E também entre as mulheres foram 443 registros, ou cerca de 34% do total. Em relação à idade, 895 desaparecidos eram maiores de 18 anos. E em Mato Grosso, 685 pessoas foram localizadas desde o início do ano. Isso representa uma média de quase 3 pessoas localizadas por dia. Para entender mais sobre esse trabalho, eu vou falar agora com a Rosângela Ventura, ela que é perita oficial criminal. A gente está aqui nesse momento na Politec, na sala próxima ao equipamento que faz, eu vou chamar essa triagem, essa busca, e ela vai explicar para a gente, primeiro, como que essa coleta de DNA pode ajudar famílias a encontrar uma pessoa desaparecida. Bom dia. Bom dia, pessoal. Essa é uma estratégia para encontrar pessoas, que é a estratégia da busca genética. Essa busca faz com que os familiares de desaparecidos que doem material para a gente faça uma busca no Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é o mesmo banco utilizado pelo FBI. Então, a gente usa uma estratégia extremamente moderna e que já foi um sucesso no ano passado. No ano passado, nós identificamos 29 pessoas desaparecidas por esse método. E como é que é feito esse cruzamento entre o DNA do familiar e o material genético de uma pessoa que foi encontrada, mas ainda não foi identificada? Todas as doações de familiares e de restos mortais não identificados, bem como de pessoas que estão vivas, porém não se recordam da sua identidade, eles entram nesse banco de perfil genético exclusivamente para essa busca. E o nosso material genético ele funciona como se fosse um CPF. E cada familiar nosso carrega uma porção desse CPF. Por isso que a gente pede que os doadores sejam pais, mães, filhos e irmãos biológicos, porque é através dessa carga e combinação numérica é que a gente identifica essas pessoas. Para quem tem um familiar desaparecido, ainda não fez a coleta, o que precisa fazer para participar da mobilização? Primeiro, vir sem medo, porque é uma coleta indolor, célere, e precisa só trazer um boletim de ocorrência do fato. Inclusive a Polícia Judiciária Civil permite que esse boletim seja feito, inclusive, online. E para essas famílias que continuam procurando o desaparecido, qual que é a importância de fazer ou manter essa coleta no banco de perfis genéticos?
Além de encontrar e encerrar essa angústia, seja encontrá-lo vivo ou falecido, a gente gosta de recobrar que ter a declaração de óbito é um documento para os próximos passos burocráticos referente à ausência de um familiar. Esse documento costuma ser necessário para finalizar questões como pensões alimentícias para crianças, questões de transferências de bens, né, relacionados a essa pessoa, finalização de transferir de casada para viúva, entre outras questões que são burocráticas referente a essa dor. Então, é um processo que também permeia por essa etapa. Para além da dor, né, de estar buscando seu parente desaparecido, é necessário concluir essa questão. Ok, obrigado. Esse equipamento aqui é o que é utilizado, né, no caso, para fazer essa triagem. Como você vê, nesse momento ela não está funcionando, está desligado, mas daqui a pouco já vai estar funcionando a todo vapor. E mesmo depois da mobilização nacional, as famílias podem continuar fazendo a coleta de graça aqui em Mato Grosso. É mais uma ferramenta para aumentar a chance de encontrar quem ainda não voltou para casa. Se você quer achar, localizar esses postos de coleta, é só acessar o nosso portal Primeira Página, ok? Voltamos com mais detalhes da previsão do tempo para você que está acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Lembrando que as maiores temperaturas hoje podem ser registradas no oeste e no nordeste do estado. Aqui na região centro-sul, elas também ficam elevadas, com temperaturas já se aproximando dos 40 graus. A gente aproveita para abrir a janela mais uma vez do Bom Dia Mato Grosso para te mostrar com essas imagens ao vivo da Cinfra que o céu segue com um pouco de nebulosidade, apesar da poluição, mas esse tempo aberto indica a presença do sol. Agora faz 27 graus em Cuiabá, essa imagem da região do Porto, a gente já vê também o rio Cuiabá ali ao fundo do trânsito, que permanece intenso nessas primeiras horas da manhã. Em Cuiabá, as temperaturas elas podem variar entre 38 graus hoje, nesta quinta-feira, a 41 graus lá no domingo. Essa é a expectativa da meteorologia, que indica esses números, essa temperatura bastante elevada. Para o fim de semana também é calor intenso desde as primeiras horas da manhã, porque hoje a gente começou amanhã desta quinta-feira com 25 graus. A tendência é que nos próximos dias essa temperatura aumente já pela manhã, 27, 28, 26, ou seja, lá nas primeiras horas da manhã já temos temperaturas muito próximas dos 30 graus. Olhando para um panorama de 15 dias, tem chuva no radar, viu? A expectativa é que tenhamos esses acumulados voltando para o cenário de Cuiabá e Várzea Grande no fim da primeira semana de setembro. Então, entre 10 dias, podemos registrar 30 milímetros de chuva com apenas 5 dias de tempo firme. Então, vem aí algumas mudanças, alguns sistemas que podem trazer, sim, esse acumulado mais significativo tanto para Cuiabá quanto para Várzea Grande. Hoje, a previsão indica 39 graus para Barão de Melgaço, 36 em Chapada dos Guimarães e 38 em Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leveger, sem acumulados previstos. Temos outras cidades também, então atenção para você que está em Cáceres, já que a temperatura deve alcançar os 39 graus. Em Poconé, Diamantino e Nobres, essas temperaturas devem permanecer entre 37 e 38 graus nesta quinta-feira. Em Denise, 11 dias de tempo firme. Até o dia 10 de setembro, podemos ter 4 dias com chuva e 29 milímetros são esperados nesses possíveis 4 dias de chuva. Então, temos aí temperaturas bastante elevadas, o tempo bastante seco para essa quinta-feira, mas nos próximos dias esse cenário pode mudar sim. Olha só, as empresas e profissionais prestadores de serviços que atuam em Cuiabá vão ter mais um tempo para se adaptar às mudanças nos documentos para emissão de notas fiscais do ISS, Imposto sobre Serviços. O prazo para a novidade entrar em vigor mudou de setembro para novembro deste ano. A mudança estava prevista para começar na próxima terça-feira, mas a Prefeitura deu mais tempo para empresas e profissionais se prepararem. Com o avanço da reforma tributária no Brasil, a partir de 1º de setembro, as notas fiscais de serviço eletrônicas passarão a ser emitidas no padrão nacional. Atualmente, os prestadores de serviços eles têm a incidência de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e ele vai ser substituído pela IBS,
que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser a soma do ISS mais o ICMS sobre produtos. Em Cuiabá, mais de 116 mil contribuintes com CNPJ emitem nota pelo sistema atual. E para entrar no novo modelo, o primeiro passo é fazer o acesso ao Portal Nacional. Esse acesso ele pode ser feito através de certificado digital, pelo acesso Gov do responsável pela empresa ou através da criação de um login e senha. Lembrando que o acesso ele é gratuito e não tem custo algum para a empresa que vai emitir a nota fiscal. O procedimento parece simples, mas ainda falta informação para muita gente. Aqui a gente faz a emissão de nota de serviço. Aí a gente coloca o CNPJ, ele já puxa todos os dados do cliente, a gente coloca a descrição do que ele fez e preenche os campos certinho, o valor e finaliza. Está preparada para a mudança? Não, ainda não. Sabe que vai mudar? Não estava sabendo. A mudança na emissão da nota fiscal de serviço já tinha data para começar, mas o prazo foi prorrogado. Agora, empresas e profissionais têm mais de 2 meses para adaptar sistemas e rotinas ao novo modelo. A obrigatoriedade começa em 1º de novembro. E uma das dúvidas é se essa troca vai aumentar o imposto pago pelas empresas. As regras tributárias e os valores dos ISS por município continuam os mesmos. O que muda vai ser apenas o layout e a forma de emissão a partir de agora. E se você utiliza um sistema de emissão em massa de notas fiscais de serviço, consulte o suporte ao sistema, que com certeza ele já deve estar adaptado, uma vez que a mudança já está próxima a acontecer. Quinta-feira a gente também se encontra para falar de cesta básica, aquele custo nosso semanal. Muita gente indo ao mercado, feiras tentando economizar. A cesta básica ficou um pouco mais barata essa semana. O levantamento que é feito, uma pesquisa semanal da Federação do Comércio, o custo caiu um pouquinho. Bora conferir os dados de uma semana para outra? Já estão aqui na tela. 19 de agosto, a cesta básica estava cotada a R$ 847,39 e a atualização feita ontem, dia 26 de agosto, R$ 841,12. Uma queda de 0,74% ou em reais, R$ 6,27. Os itens que compõem a cesta básica que acabaram contribuindo com esse cenário, a gente começa mostrando os produtos em alta. A farinha de trigo, uma alta de quase 1%, 0,84%. O arroz, 0,55% de alta. Na carne bovina, um acréscimo também de 0,35%. E o óleo de soja, 0,04% de aumento no valor final comercializado. Na cesta básica, temos aqueles itens que registraram redução no valor. Na batata, 11,17%, bom para ir numa quinta-feira, numa feira, né, também no mercado, tentar economizar e colocar a batata nas receitas. 11,17% de redução no quilo comercializado. O tomate teve uma redução de quase 6% de uma semana para outra nessa análise da FEComércio. O açúcar, 1,6% e a manteiga 1,01%. Esse levantamento é feito com base em uma família de 4 pessoas para manter todos os itens necessários para uma cesta básica. E no primeira página, acompanhamento também semanal que você pode acompanhar e ter todas as informações. Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. 7h18, eu vou voltar a conversar com o Renato Silva, porque no começo dessa semana, quando houve esse atropelamento com morte na Fernando Correia, algumas pessoas falaram, mas por que não passa na faixa de pedestre nem na passarela? A gente está ao vivo justamente para mostrar a situação de quem é pedestre e precisa cruzar a Fernando Correia da Costa. As informações estão contigo, Renato. Exatamente, Tiago. Como você pode ver nas imagens ao vivo aí do repórter cinematográfico Joacir Rodrigues, nesse momento o trânsito está bem complicado aqui para quem vai no sentido centro. E aí você tem, de um lado, carro, do outro lado, carro e no meio esse corredor aí de motos, que é justamente o que enfrenta o pedestre na hora de atravessar e pode acontecer um acidente inesperado, como aconteceu no dia 24 com essa vítima aí de 40 anos. E a gente está aqui no meio da passarela, quase no meio da passarela, no topo dela, e a gente parou o seu Silvio aqui. O seu Silvio estava contando para mim, Tiago, ele usa diariamente aqui a passarela. Como é que está para o senhor essa qualidade aqui das madeiras? O senhor falou que tem umas mais altas que as outras, e o senhor já tropeçou nelas, né? Já. Acontece que aqui já está precisando de uma reforma. Melhorar mais o piso, porque aqui as madeiras já estão fora, salientes, assim, né? De nível, né?
E o senhor sente segurança de passar por aqui? Não, a gente tem segurança por causa que você atravessa mais tranquilo, mas o problema é não tropeçar, não descer, quando você olha, a escadaria está tudo já defasado. Pelos anos que ela foi construída, já tem condição de dar uma melhorada. Ou seja, não dá para andar sem olhar para o chão? Não dá. Aqui você tem que prestar bem atenção, porque qualquer coisa, uma pessoa idosa aqui, ele pode tropeçar e ele vai cair. Tá certo. Muito obrigado, seu Silvio. Tiago, vamos continuar aqui, porque olha só, queria mostrar para vocês, ele falou da madeira, que uma está mais alta que a outra. Olha essa aqui. O Joacir Rodrigues vai mostrar para vocês, ó, que o vão entre uma madeira e outra é tão grande, quem tem medo de altura, quando olha por aqui, ó, vai ver inclusive os carros passando lá embaixo. Isso pode ser um baita de um desafio para quem, além de precisar passar por aqui com essa certa insegurança, tiver algum medo de altura ao passar. E aí a gente vai percorrendo aqui todo esse trajeto da passarela, e são vários os pontos, ó, onde tem uma madeira diferente da outra, um vão um pouco maior, ó. E essa é a situação que a pessoa precisa enfrentar aqui na passarela da Fernando Corrêa, próximo ao ponto onde aconteceu o acidente no dia 24, na tarde do dia 24, que terminou com essa vítima. Ó, mais um ponto, Thiago. Tava falando, olhando para vocês, ó. Olha isso aqui, tá bem mais alto, ó. Coloco o meu pé do lado, ó, quase da altura do meu pé. E aí, ó, as pessoas vão passando por essa situação. Ó, o pessoal tá passando aí para estudar. E é isso que a pessoa passa todos os dias, Thiago. A gente veio aqui hoje para mostrar a situação, mas quem trabalha por aqui, estuda por aqui, vive essa realidade todos os dias, Thiago. Vou voltar com você aí no estúdio e enquanto a gente termina essa travessia. Obrigado, Renato, pelas informações. Esse é um trajeto que muitas pessoas fazem todos os dias. O detalhe que também me chama a atenção é essa quantidade de degraus e aquela primeira entrevistada do Renato na participação anterior, de que havia um semáforo antes em que ele ficava no vermelho e as pessoas podiam cruzar a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Quem tem mobilidade reduzida, um idoso, ter que subir todos esses degraus e subir, por isso que alguns acabam se arriscando entre os carros. E como o Renato mostrou, a movimentação está intensa na Fernando Corrêa nesse momento, fim de tarde também, ou seja, os carros diminuem a velocidade porque é uma fila de veículos, mas as motos passam no chamado corredor. E foi isso que acabou ocasionando um acidente com morte no começo dessa semana. Então, mais uma vez, eu dei uma checada no celular se a Prefeitura ou a Secretaria de Mobilidade Urbana havia mandado alguma nota para a gente. Por enquanto, nada. A gente continua aguardando que realmente melhorias sejam feitas para garantir respeito, principalmente, a todos os pedestres e pedestres que às vezes têm dificuldade de mobilidade. O trânsito tem que ser um espaço para todos. 7h22 agora. Cuiabá recebe hoje mais uma edição do mutirão Pop Rua. Aliás, a gente tem sempre um acesso às informações para pessoas em situação de vulnerabilidade ou então a população que também está em situação de rua. São serviços de graça para pessoas em situação de rua e a Júlia Carvalho está no local e tem as informações para a gente de como deve ser essa ação, vai falar também aonde vai ser realizada. Júlia. Oi, Tiago. Nesse momento, eu estou na Praça Ipiranga, bem frente ao Ganha Tempo, onde esse atendimento vai ser realizado até às 4 horas da tarde. O atendimento ainda não começou por aqui, mas o Frank Eduardo vai mostrar para a gente que já tem gente na fila esperando por esse atendimento. Quais serviços vão ser oferecidos aqui hoje? Atendimento jurídico, emissão e regularização de documentos e também orientações sobre benefícios e serviços públicos. Também vai ter serviços voltados ao mercado de trabalho, como cadastro em vagas, elaboração de currículos, encaminhamento para processos seletivos e oportunidades de qualificação profissional. Vão ser oferecidos também atendimentos médicos e odontológico, aferição de pressão, entre outros. Essa ação também vai ter um acolhimento de saúde mental, escuta qualificada, fornecimento de medicamentos básicos e encaminhamentos para a rede de saúde. Esse mutirão é realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública, Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho e outros órgãos e instituições da sociedade civil. Então, como o Frank está mostrando para a gente, a estrutura está acabando de ser montada, os últimos detalhes estão sendo preparados e já tem gente na fila esperando esse atendimento que vai até às 4 horas da tarde aqui na Praça Ipiranga e também dentro do Ganha Tempo. Eu volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. Trabalho que já está sendo
finalizado para poder atender todo mundo, né, nesses preparativos. Olha só, a Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação E-Fatah contra um grupo investigado por tráfico de drogas. Além disso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais de 20 ordens judiciais são cumpridas em Cuiabá. A operação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, a DENARC, com apoio também da Gerência de Combate ao Crime Organizado. As ordens foram autorizadas pela Justiça. A primeira fase da Operação E-Fatah foi realizada em dezembro do ano passado. Na época, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão. 3 investigados foram presos em flagrante. E a polícia também apreendeu drogas, munições e mais de R$650 mil em dinheiro. 5 veículos foram alvos dessas medidas na primeira fase. Também houve bloqueio de contas e sequestro de imóveis e outras medidas para garantir e atingir a estrutura financeira do grupo. Segundo a polícia, a análise do material apreendido permitiu identificar novos elementos sobre essa organização. A investigação também apontou a possível liderança do grupo criminoso. Um dos investigados teria movimentado cerca de R$295 milhões entre créditos e débitos. Os investigadores também identificaram movimentações envolvendo terceiros de empresas. As apurações agora buscam avançar sobre a estrutura desse comando, o patrimônio e os mecanismos financeiros do grupo. A polícia também rastreia a origem e o caminho percorrido pelos recursos. Mais informações do setor policial das últimas 24 horas nos nossos portais e também no MT1. Nossa Motolink, Ramon Hernandes, continua circulando por alguns trechos aqui da nossa capital. Ele está na Avenida Antártica. Olha só, você da região do Parque Amperco, outros bairros também da região. Olha só, vai ter acesso a Miguel Sutil, passa por esse trecho que historicamente também tem registro de veículos pesados passando por volta das 7 da manhã e depois 5 da tarde, o que acaba colocando todos os outros motoristas e motociclistas em apreensão. A gente está vendo a movimentação que está fluindo bem. Muita gente já foi para o seu local de trabalho ou já deixou os estudantes nas escolas, colégios e faculdades também. E a gente tem, inclusive, um caminhão mais à frente, mas isso ainda está tranquilo, porque às vezes tem bitrem e caminhões, carretas passando por esse trecho da Avenida Antártica, o que faz com que os motoristas fiquem atentos e levante aquele questionamento sobre a autorização de veículos pesados no perímetro urbano em alguns horários. Olha o tamanho dessa carreta que a gente está vendo à frente, mostrando justamente esse cenário que já foi alvo de operação pela CEMOB e também um trabalho que é feito de forma contínua. Obrigado, Ramon, pelas informações através das suas imagens. Vamos agora para as participações, Lorraine? Isso mesmo, reta final do Bom Dia Mato Grosso, com a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Olha só que linda essa foto. Bom dia, uma excelente quinta-feira para todos. O IP aqui na Orla do Porto foi a Linda Yane que compartilhou com a gente. Obrigada, viu? Um ponto turístico da nossa cidade e aí também com o IP deixando ainda mais bela essa paisagem. Tem mais mensagens chegando, olha só elas, as araras. Osmário, do condomínio Morro de Santo Antônio, Parque Geórgia, está aqui, ó, informações com essa visita de uma família inteira, ao que parece, né? Eu contei 5 ali, fora as que não aparecem na foto, né? Obrigada pela participação, é muito legal saber que as aves ainda continuam por aí, vivas e procurando alimentos também, né? Nessa época que é tão seca e já escassa desses alimentos para a natureza. Tem mais fotos chegando? Olha só. Com certeza. Plantação, inclusive. Ivonete que mandou pra gente, Thiago. Desejou um bom dia pra todos com esse cacto lindo. Um ótimo dia pra você, viu, também, Ivonete. Obrigada pela sua participação. O Bom Dia Mato Grosso dessa quinta-feira está chegando ao fim. Mas você pode rever toda a edição de hoje, todas as outras no Globoplay. Ficar sempre atento nas redes sociais da TV Centro-América. Tem o G1 e o portal Primeira Página também. Mais notícias no MT1, no MT2 e amanhã, depois do Mais Agro, estaremos aqui. Tchau, tchau. Um ótimo dia pra você. A partir das 6h30, viu? Não vai perder o horário. Tchau, gente. Até amanhã. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Reforma Agora Beira Rio. Tudo para a sua obra com o melhor negócio. Descontos para PJ de até 25% e taxa zero. 30 anos Domani Veículos.
TV Centro-América, você sempre à frente. Bom Dia Brasil, oferecimento Piracanjuba. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba. Olá, bom dia para você. Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas depois da avalanche de gelo e lama na fronteira do Nepal com o Tibete. Equipes de várias partes do mundo começaram a chegar na região para ajudar nos resgates. Mais de 330 mortes já foram confirmadas. O Serviço Geológico americano disse que a tragédia foi provocada pelo desabamento de uma geleira. Áreas montanhosas, elas têm um acúmulo de gelo e neve muito grande. Seria como se fosse uma explosão glacial. A polícia procura agora de manhã o 5º suspeito de participar do espancamento até a morte de um homem em Copacabana. Também no Rio, bandidos queimaram caçambas de lixo para impedir uma ação do BOPE contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus. Subiu para 26 o número de casos confirmados no surto de sarampo em São Paulo. O governo entrou na justiça contra o Discord pedindo 500 milhões de reais por dano moral coletivo pela falha na proteção de crianças e também de adolescentes. Na Copa do Brasil, Palmeiras goleou o Santos no jogo de ida das quartas de final. E o Vasco venceu o Vitória com um jogador a menos. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora. Subiu para 332 o número de mortos no Nepal por causa da mega avalanche ontem na região do Himalaia. A China confirma 3 mortos até agora. Além disso, há quase 1.500 pessoas desaparecidas nos dois países. A gente começa o Bom Dia Brasil indo direto a Londres, conversar com a Cecília Malan. Bom dia, Cecília. Os esforços agora se concentram na busca por sobreviventes. Exatamente, Elter. Bom dia. Uma corrida contra o tempo, porque muitas regiões estão cobertas de lama e detritos que desceram com a avalanche. O exército do Nepal afirma que já resgatou 350 pessoas de ontem para hoje. Equipes internacionais